agora é oficial e o Danilo está muito perto de ser o novo jogador do Flamengo. O jogador que deixou a Itália na manhã de hoje e agora já está vindo para o Rio de Janeiro e tem chegada nesta terça, perto de 7 horas da noite. E onde você vai saber tudo isso e outras informações sobre o caso do Danilo, mas no vídeo de hoje aqui do Urubu Interativo. Também vou falar sobre o Lohan e a desistência do CSKA, a saída do Carlinhos pro Vitória e o que está enrolando e por que está todo esse imbróglio para a saída do jogador e muitas outras notícias. Mas você vai acompanhar isso tudo aonde? Aqui, no Urubu Interativo. Então, antes de qualquer coisa, já quero pedir na humildade uma muito boa tarde para todos vocês. Estamos chegando um pouquinho atrasados de vídeo, não tivemos vídeos nem ontem. Acabou que eu tive um problema médico, né, e não acabei conseguindo gravar porque eu não conseguia falar. Então a gente só trouxe as impressões do jogo de domingo. E ontem na segunda-feira eu tirei de repouso porque infelizmente, se vocês puderem ver, ainda está um pouquinho inchado o meu rosto aqui. Tive uma reação alérgica, não conseguia gravar. E agora a gente já está 100% voltando para trazer o material para vocês. Até porque vocês precisam e eu também preciso da minha garganta para poder noticiar e trazer as informações, né? Então, galera, antes de qualquer coisa, quero pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever, assinar aqui o sininho das notificações, vai ajudar muita gente, que a gente vai continuar colocando esse canal lá para cima. Quero agradecer muito a vocês por estarem comprando a ideia do Urubu Interativo. A gente ganhou mais de 100 inscritos aqui na última semana e eu quero agradecer demais, do fundo do meu coração, tudo que vocês estão fazendo. É de graça, você não paga nada e me ajuda muito. Bom, vamos falar das informações que saíram. Eu vou deixar a informação do Danilo para falar no finalzinho do vídeo, pelo simples motivo que é muito detalhe, também a informação do Lohan, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar justamente sobre o Carlinhos, para a gente iniciar o nosso vídeo. E o que acontece? O Carlinhos, ele estava na mira de alguns clubes da Europa, né, de Portugal, alguns clubes da China também entraram em contato com o atacante e ele rejeitou, que era por empréstimo e algumas outras coisas. Teve clubes do México que também estavam interessados no jogador e ele acabou desistindo da negociação. Mas o que entrou em pauta, que verdadeiramente aconteceu, foi que o Carlinhos acabou fechando com um clube brasileiro, que foi o Vitória. Exatamente. Já tinha esse rumor há muito tempo atrás que o Carlinhos poderia fechar com o Vitória. Esse rumor já estava muito presente. E até na época o presidente do Vitória e o diretor de futebol deixaram bem claro que talvez não ocorreria essa negociação, que o Carlinhos não sairia. Na verdade, o Carlinhos não sairia do Flamengo, que o Carlinhos não iria para o Vitória, mas acabou essa informação se confirmando e o Carlinhos aceitou a proposta do Vitória para se tornar jogador do clube baiano. E ele vai defender a partir de 2 cláusulas. O clube carioca já assinou positivamente para a proposta do Vitória. E nesse domingo, que anunciou que o Carlinhos está afastado, junto com alguns outros jogadores, como Caio Garcia, como o próprio Pablo e como Zé Wellington, que vão continuar utilizando as dependências do clube, mas não fazem parte mais do elenco do Flamengo até negociar com outras equipes. Podem ser tanto internacionais como brasileiras. Mas aí o Carlinhos, que já está nessas negociações e rapidamente essas tratativas já estão avançando, o jogador deve deixar o Flamengo até o final desse mês, início do mês de fevereiro. A proposta envolve pagar na saída do Carlinhos do Flamengo para o Vitória o salário integral do jogador, com uma opção de compra de 4,5 milhões de reais. Como o atacante chega por empréstimo, o Vitória vai precisar pagar aí 1 milhão para contar com o jogador nos jogos contra o Flamengo, né? Uma cláusula que o Flamengo utiliza, já utilizou contra o Thiago Maia, já utilizou contra o Rodinei. Jogadores que são emprestados do clube têm que ser pago 1 milhão se for jogar contra. Contratado no ano passado por se destacar no Nova Iguaçu, o Carlinhos tem um vínculo com o Flamengo até o fim de 2026. Ele soma 20 jogos com 5 gols pela camisa rubro-negra. Entre aspas, até são bons números, mas infelizmente o Carlinhos não consegue se adequar ao esquema do técnico Felipe Luiz e até mesmo dos outros técnicos que passaram antes da chegada do treinador. Beleza? Vamos falar agora sobre o Pedro, cara, que também faz parte da capa do nosso vídeo de hoje, que é como o Pedro tá voltando da sua lesão. O jogador ontem à noite postou um vídeo mostrando a sua recuperação, seu tratamento, e tá progredindo bastante na sua reabilitação para voltar a jogar pelo Flamengo. Ele deixou bem claro lá um recado, né? Evoluindo, Deus é bom o tempo todo, vivendo e confiando nos planos do Senhor. Pedro que deixou bem claro que pode já estar voltando, e até alguns amigos jornalistas, alguns portais já noticiaram que o Pedro pode voltar até antes do tempo estipulado, tendo em vista a recuperação acelerada que o atacante está tendo. Lembrando que o Pedro está desde o meado do ano passado sem atuar no futebol brasileiro, tendo em vista a lesão que ele teve pela seleção brasileira.
Então Pedro pode estar aí voltando o mais rápido possível. Jogador que é muito importante, o Flamengo conta com ele para o Super Mundial de Clubes, mesmo com a contratação do Juninho, que é o seu reserva imediato. O Pedro tem a sua cadeira cativa, é o nosso camisa 9, conquistado, e mesmo tendo ficado lesionado quase 4 meses até o final da temporada, o Pedro continuou sendo artilheiro até a última rodada do Campeonato Brasileiro e também continuou sendo o artilheiro do Brasil até os últimos jogos. E o Yuri Alberto conseguiu passar ele bem no finalzinho, com muita ajuda do Corinthians. Então, pra gente ver o poderio ofensivo do Pedro nesses últimos 2-3 anos pelo Flamengo, a gente deseja muito boa sorte ao Pedro, que rapidamente vai voltar ao mais querido, e a gente precisa do Pedro como atacante nesse Super Mundial, galera. Vou retificar, falar para vocês novamente, o Pedro tem que estar nesse Super Mundial. O Flamengo precisa ir muito do Pedro nessa competição. Bom, agora sim, vamos falar sobre o Lohan. Depois eu vou trazer a atualização do Danilo e vou trazer a atualização do Jorginho linkado nesse interim, tá? Vou falar sobre o Lohan. O que acontece, galera? O Lohan, ele infelizmente não está mais nos planos do técnico Felipe Luiz. Por que, Matheus, que você está falando isso? Bom, o Lohan tinha sido afastado pela proposta do CSKA, que tinha chegado pelo jogador. Infelizmente, não está sendo mais utilizado pelo Flamengo. E aí o jogador acabou ali sendo optado em deixar de lado para que as tratativas pudessem correr mais rápido, ele acabasse fechando com a equipe da Rússia, coisa que não aconteceu, porque eles pediram uma liberação de um valor um pouco mais alto, o Flamengo, e o CSKA não topou fazer esse negócio. A tendência é que o Lohan volte para o Sub-20, jogue algumas partidas e continue treinando fora do elenco principal. Qual foi a proposta que o CSKA rejeitou? Tá? O CSKA tinha dado inicialmente uma proposta de 5 milhões de euros, que era cerca de 31 milhões de reais. Após isso, teve essa recusa, subiu a oferta para 8 milhões, cerca de 50% por 80, cerca de 50 milhões de reais, que é mais ou menos 80% dos direitos do Lohan, e o Flamengo pediu 10 milhões de reais, de euros, cerca de 62 milhões de reais. Vamos lá então. O CSKA iniciou as propostas com 5 milhões de euros, depois subiu para 8 por 80%, e o Flamengo, por fim, pediu 10 milhões de euros. O CSKA não aceitou. Essa divergência de valores persistiu e a tendência é que os dois lados se flexibilizem para fechar o negócio. Mas, até o momento, tudo foi estagnado, não tem mais negociação e pode voltar a ter uma nova investida do CSKA ou de qualquer outro clube. Lembrando que o Lohan se desvalorizou muito depois da saída do técnico Tite e, infelizmente, né, o Felipe Luiz não utiliza ele. É um jogador que não se encaixa no esquema de jogo do Felipe. Também existem muitas coisas nos bastidores e extracampo que a gente não sabe o que acontece no Flamengo. A gente sempre sabe 1% dessa bolha, eu sempre tento explicar aqui para vocês. A gente sabe o mínimo e traz o mínimo de informação que a gente sabe dos bastidores do Flamengo. E tudo que a gente sabe, a gente tenta informar para vocês o mais rápido possível, que é o compromisso do Urubu Interativo com você, torcedor do Flamengo. Até porque a gente não usa essa camisa de bobeira, a gente tem muita seriedade para trazer as informações aqui para vocês. Então a gente nunca vai trazer anedota, a gente sempre vai trazer informações pautadas, informações trazidas por veículos de imprensa muito fidedignos ao trabalho, como é o GE, como outros portais, beleza? Galera, vamos falar sobre o Danilo e também a gente vai falar sobre o caso do Jorginho, que saíram hoje. Lembrando que o Danilo saiu de viagem da Itália, o jogador rescindiu seu contrato com a Juventus e está muito perto de acertar com o Flamengo. Tendo em vista que ele chega às 6h45 da tarde de hoje, algumas informações da imprensa italiana, da imprensa brasileira. O Danilo deve chegar por volta de 7h10, deve desembarcar no aeroporto internacional do Galeão, tendo em vista que ele pode assinar no contrato com o Flamengo nos próximos dias. Danilo que ainda vai ver casa, se ambientar, tudo ao Rio de Janeiro. O jogador que tem 33 anos de idade, ouviu algumas outras propostas, mas preferiu o Flamengo e conseguiu, né? O Flamengo aí conseguiu trazer um jogador de 33 anos de idade, do calibre do Danilo, que vai ser muito importante nesse Super Mundial. Um zagueiro experiente, importante, um líder nato que o Flamengo precisa, e o Danilo vai chegar para assumir esse papel, tendo em vista que o Flamengo fez uma liberação muito forte na sua folha salarial, e agora está podendo fazer investidas de jogadores como o Danilo, como o próprio Jorginho, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas aí, muito legal, o Flamengo está tratando da forma mais isenta e rápida possível. Retorno a dizer para vocês, não precisou mandar dirigente viajar, fazer tour pela Europa,
tudo através de ligações, intermediários muito compromissados que o Flamengo tem nessa nova gestão do BAP. Lembrando que eu não estou fazendo ou levantando bandeira para gestão nenhuma, mas o trabalho que o BAP tem feito dentro do mercado das operações de negociações é um trabalho muito justo e correto dentro dos valores que o Flamengo acha que deve ser pago. E aí, se o Flamengo acha que não deve ser pago, proposta e o trabalho não é nem mais feito, as tratativas se encerram. Beleza? Danilo que deu informações, né? Na verdade, deu uma entrevista para as rádios, para os portais italianos lá no aeroporto, deixou bem claro que ele estava saindo por decisão do clube da Juventus e também porque ele não fazia mais parte dos planos do Thiago Motta e foi dispensado pelo clube, entre aspas, né? Por isso que o jogador está vindo para o Flamengo, mas não guarda nenhuma mágoa, mas gostaria de ter se despedido da equipe da Juventus no gramado, coisa que não conseguiu, até porque jogou contra o Napoli fora de casa. Beleza? Danilo deve estar chegando hoje e você vai saber todas as informações aqui no Urubu Interativo. Então não perde, não marca bobeira. E a gente depois vai chegar para informar vocês no vídeo mais à noite. Galera, vamos falar agora sobre verdadeiramente a informação aí do Jorginho, que saiu pela manhã de hoje, pelo jornal O Dia, pelo Fabrício Lopes. Ah, Matheus, mas jornal O Dia talvez não tenha tanta credibilidade, a galera tá falando que o Jorginho não vem mais, não que o jornal O Dia não seja um portal de credibilidade, tá, gente? Mas, não tô levando mais tanta fé que o Jorginho venha pelos valores pedidos, do que quem está falando. O que tá acontecendo? Vamos lá. Finalmente o Flamengo conseguiu se acertar com o Meia Jorginho, afirma o jornalista Fabrício Lopes pelo portal O Dia. Deve se tornar o jogador do rubro-negro nessa temporada. Flamengo e Jorginho iniciaram as negociações há cerca de 2 meses, quando o jogador deu entrevistas dizendo que gostaria de voltar ao Brasil. Meia chegou a ter conversas preliminares com a equipe do Palmeiras, que não evoluiu. Portanto, o Flamengo se tornou uma melhor opção, tendo em vista, até pelo comunicado, que Pulgar não deve continuar no clube e deve sair. Aí, nesse interim inteiro, as questões financeiras e o tempo de contrato já estão acertados e o Flamengo estuda agora as conversas entre Jorginho e Arsenal para saber o formato da transferência, até mesmo de uma possível rescisão, assim como o Flamengo fez com o Danilo. O que a gente pode esperar disso tudo, galera? A gente pode esperar que o Flamengo dê entrada em mais um atleta de uma idade um pouco superior, mas com muita experiência, jogando em alto nível na Europa, deixar a Europa, vir para o Brasil, jogar pelo Flamengo e aumentar a qualidade desse plantel que está sendo muito, mas muito, muito bem qualificado pelo Felipe Luiz, tendo em vista os jogos que a gente tem visto do Flamengo, né? Até contra o Volta Redonda, o Flamengo jogou muito bem. Eu achei que o Flamengo estava trocando bastante passe e os números não mentiram. Se eu não me engano, foram quase 560 passes. Só o Pulgar trocou mais passes que a equipe inteira do Volta Redonda. Felipe Luiz colocando aí, né, demonstrando o seu jogo e mostrando o seu DNA do Flamengo. E aí a gente tendo aí uma vinda do Jorginho, junto e anexado com a chegada do Danilo, o Flamengo vai se transformando numa grande potência para a temporada e também para o Super Mundial e para as outras competições. O Flamengo tendo um leque de atletas e de oportunidades para poder desempenhar as melhores partidas que o torcedor rubro-negro precisa. Bom, galera, vou ficando por aqui. Antes de qualquer coisa, galera, na boa, na humilda, deixa o teu like, se inscreve. Desculpa não estar 100% ainda trazendo os vídeos para vocês, mas a gente vai trazer sempre aqui com credibilidade e compromisso sempre as informações do mais querido. Bom, vou ficando por aqui. Peço para você se inscrever, deixa o teu like, deixa nos comentários o que você achou. Danilo tem que vir, Danilo não tem que vir, Jorginho tem que vir, Jorginho não tem que vir. Deixa aí nos comentários, seu comentário tá sempre lá, a gente tá sempre curtindo, deixando o like para você entender que a gente ouve. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo encontro. Até a próxima.